Muito boa noite, prezados amigos internautas, amigos espíritas, não espíritas. É com muita alegria que o CEP, nesta noite, fará mais uma live em relação à proposta Setembro, Mês Amarelo, em busca da valorização da vida, trabalhando aí a temática do aborto. Nesta noite, nós queremos dizer a todos vocês que nós estamos aqui e agradecemos a audiência de todos vocês que estavam conosco. E hoje a temática, o aborto na visão da medicina e da visão espírita, nós recebemos a nossa amiga doutora Shirley Viraga, companheira do Ideal Espírita, amiga palestrante. Doutora Shirley é médica pediatra, ela faz um trabalho a nível de faculdade, é professora de faculdade, e ela é uma grande oradora do movimento espírita de Divinópolis. E nós a convidamos para que nesta noite ela pudesse estar conosco trabalhando essa temática, porque consideramos também que a questão do aborto é muito parecido com a questão do suicídio, que é uma temática do mês de setembro. E semana que vem nós teremos também a violência na visão urbana, na visão doméstica, segundo aí a antropologia, a sociologia, e falando na outra semana a respeito da drogadição. Então, hoje, recebemos o estudo do CEP, doutora Shirley Viraga. Seja bem-vinda, doutora Shirley. Prazer muito grande, Vicente, estar aqui com vocês, né, na noite de hoje, podendo conversar um pouquinho a respeito desse tema tão importante, tão relevante, tão discutido ultimamente em todos os setores da sociedade, inclusive envolvendo aí o surgimento de nova legislação sobre o tema, né? Então, é preciso que a sociedade realmente discuta o assunto para que se estabeleça uma legislação que seja coerente com a nossa cultura, com a nossa fé, né? Com aquilo que nós acreditamos, né? Com a prática cristã, né? Isso mesmo. Então, é preciso realmente que a gente traga esse assunto para discussão por todos. É verdade. Tem sido um assunto bastante abordado ultimamente e bastante discutido, né? Porque não falta no Congresso Nacional projeto-lei para regulamentar realmente a questão do aborto, né? E para torná-lo factível e acessível, né? Vamos dizer assim, facilitar, né? Uma decisão que é uma decisão que pode ser catastrófica, né? Para o espírito, muito, né? Verdade. Então, é tudo que está tentando convergir em nome de um direito, né? Da mulher, né? Tentando convergir isso para adotar medidas que facilitem a prática do aborto, né? Eu acho que hoje nós temos que discutir aqui por que nós, como cristãos, e não só como espíritas, mas como cristãos, não podemos endossar, né, essa facilitação na legislação acerca do aborto. Muito bem. Será em forma de perguntas e respostas. Eu vou formular as perguntas, a doutora Shirley vai responder, dentro da visão da área dela, que é a visão da medicina, e dentro da visão espírita. Doutora Shirley, qual é a visão da medicina com relação à vida dos seres humanos? Em resumo, o que é a vida em si mesmo? Então, Vicente, isso é uma discussão grande, muito, né? E essa discussão, ela envolve, inclusive, a discussão dos métodos contraceptivos, né? Sim. Quando a gente vai pontuar onde começa a vida, né? A vida começa na união dos gametas, a vida começa quando se formam os 3 tecidos, o ectoderma, o endoderma, né? O mesoderma. A vida se forma quando esse amontoado celular ele se nida na parede uterina, na hora que ele faz a nidação é que começa. Então, assim, há uma discussão do ponto de vista médico sobre
o início da vida, Sim. tá? Então, alguns geneticistas acham que a vida vai começar na hora que misturam, né, os cromossomos, que você dá origem a um novo código, vamos dizer assim, né, que a vida começaria ali, né? Outros vão defender que a vida vai começar na hora que os tecidos começam a ser especializados. Então, a formação lá do ectodermo, mesodermo, quando a divisão desses tecidos. E outros vão defender que a vida vai começar quando houver sistema nervoso formado, tubo neural, prosencéfalo. E outros defendem que a vida começa só quando a criança nasce. Então, assim, a discussão, ela é muito grande a respeito do assunto. Mas, do ponto de vista espírita, e trazendo a espiritualidade para nos orientar, né, nesse sentido, em quando que a vida material começa, né, a espiritualidade deixa bem claro que a vida na matéria começa quando o espírito se liga a ela, né? E essa ligação do espírito à matéria, ela se dá no momento em que o material genético que está na célula masculina, no espermatozoide, consegue ser colocado dentro da célula feminina, do gameta. Então, na união dos gametas que se faz a ligação do espírito ao novo corpo, e é então a partir daí que, do ponto de vista espiritual, se começa, né, a vida biológica, tá certo? E do ponto de vista cristão, não é muito diferente da doutrina espírita. Sim. No cristianismo, considera-se também que a vida começa na união dos gametas, né? Entretanto, não há uma explicação clara por quê, né? Essa questão não tem. Que é a grande questão. Começa na união dos gametas, mas por quê? Né? Por que começa ali? Então, vem a doutrina espírita através do esclarecimento dos espíritos, do mundo espiritual, para nós que estamos encarnados, trazendo para nós a narração, né, de um processo reencarnatório, mostrando que ele se inicia até mesmo antes, né, da união dos gametas, porque tem toda uma planificação, um projeto, a estruturação de linhas, né, de trabalho que vão ser realizados na Terra. Então, começa até antes, mas a ligação do espírito ao novo corpo, ela se dá no momento da fecundação do óvulo. Tá certo? Então, do ponto de vista espírita, a vida começa ali. Né? O que coloca em xeque, vamos dizer assim, algumas medidas contraceptivas que, do ponto de vista espírita, são abortivas, né? Então, quando eu falo no DIU, né? Se eu considerar mais tarde. O DIU de cobre, né? Se a gente for considerar, né? Ele seria abortivo, né? Se a gente for considerar a pílula do dia seguinte, ela também seria abortiva. Né? Então, assim, do ponto de vista espírita, a vida, ela se inicia na união dos gametas. Tá certo? Muito bem. Doutora Shirley, qual que é o primeiro e o maior de todos os direitos dos homens perante a Deus e a lei dos homens? Pois é, o primeiro e grande direito é o direito à vida, né? Então, assim, tudo que deriva desse direito à vida é que vai resultar em toda uma legislação cujo objetivo principal é proteger a vida. Então, se você tem uma legislação penal contra práticas de crimes, é por quê? É para proteger a vida, né? Então, o grande direito que todo ser humano tem é o direito à vida. O de viver. O de viver. O que realmente o aborto mata é uma vida humana ou não passa de um único processo puramente vegetativo?
Esse último não seria considerado aborto, porque nós temos a vida intrauterina numa fase vegetativa, né? Depois do nascimento é que nós temos realmente a plenitude da vida. Mas acontece que, se a gente for verificar na embriologia da vida humana, nós vamos perceber, por exemplo, que o ouvido interno do ser humano, ele já está formado na 4ª semana de vida, de gestação, né? Então, assim, é bem precoce, né? Muito. Com 25 semanas, aquele feto, ele é capaz de perceber o som e de registrar esse som no cérebro, com 25 semanas. Portanto, o feto, ele é um ser vivo e ele interage com o ambiente, né? Ele recebe os estímulos, ele processa os estímulos e ele responde, claro, de acordo com a maturidade de todo o sistema, a mielinização de todo o sistema, que é possível naquele momento, naquela fase em que ele se encontra, né? Mas o feto, ele é um ser vivo, né? E mais ainda, o que ainda eu considero importante, ele é um ser vivo diferente da mãe, né? Ele não é um pedaço da mãe. Ele não é uma parte da mãe que pode ser dispensada, né? Como você corta uma unha, né? Como você corta um cabelo, tá certo? Não, ele é um ser vivo que tem toda a sua composição genética diferente da mãe. É um outro ser. Não é a mãe, né? Então, assim, é preciso separar bem as coisas. E a mulher, especialmente a mulher, ela precisa estar consciente que ela, na condição feminina, e isso a doutrina espírita esclarece, né? Ela, na condição feminina, ela tem vamos dizer assim, a possibilidade de gerar uma vida, né? Ela vem com essa missão, vamos dizer assim, com essa capacidade, com esse dom, né? Então, é algo que não há como negá-lo, tá certo? Não, eu sou mulher. Eu não quero gerar. Essa decisão de não ser mãe, de não gerar, ela é factível ao ser humano, e a misericórdia, a providência divina, deu à mulher a possibilidade dela escolher antes que exista este ser dentro dela. Ela tem a possibilidade da escolha, né? Antes que esse ser surja dentro dela. Na medida em que esse ser já surgiu dentro dela, ela tem a missão de tornar esse ser, de dar a esse ser a possibilidade de viver. Pode ser, inclusive, que ela não queira, vamos dizer assim, ser a mãe que educa, a mãe que ama, a mãe que cuida. Para isso, surgem várias outras mães que gostariam de estar fazendo esse papel, né? Ela pode muito bem, depois que tiver esse filho, disponibilizá-lo para uma mãe que queira amá-lo, né? E queira doar o seu tempo, que queira realmente assumir esse papel na maternidade, né? O que não pode acontecer é ela tomar a decisão de não quero ser mãe depois que o ser humano já existe e que já está ali em formação. Porque aí já sai do âmbito do controle dela, porque não é uma parte dela que ela vai jogar fora. É um outro ser que está abrigado dentro dela porque a mãe natureza a colocou nesta condição, né? Algumas mães falam, mas
eu não escolhi ser mãe, eu não queria ser mulher, eu preferia ser homem, né? Para não gerar, né? Isso. Aí vem o papel da filosofia espírita, do esclarecimento espiritual, porque é muito mais fácil para uma mulher entender a sua missão como mulher e como mãe, quando ela tem a visão espírita, né? Fica mais fácil. Quando você, mesmo sendo cristã, você não tem a visão espírita, diversas situações podem levar a mulher a crer que ela tem o direito de se livrar daquele problema que ela considera problema, né? Daquele estorvo que ela considera inadequado, né? Ela pode encontrar justificativas inúmeras para isso. E a gente vê, por exemplo, demais. Dentro do cristianismo, muitas mulheres que são cristãs apoiam o aborto que seria feito em virtude de um estupro, né? Como a própria lei, né, permite. A própria lei permite. Mas se você tem a visão espírita, né, para ampliar a sua percepção do que é uma gestação, né? A gestação, primeira coisa, ela não ocorre por acaso. Se ela não ocorre por acaso, mesmo diante de um ato de violência, de agressão, às vezes por uma criatura muito vil, numa condição muito precária ainda de desenvolvimento, uma consciência muito retrógrada ainda, né? Mesmo diante dela, a misericórdia e a providência, aí a gente fala, a gente tem que viver de acordo com o que a gente acredita. Nós estamos discutindo isso, né? Certamente. Se eu creio que Deus é onipresente, é onisciente, é infinitamente bom e justo, e eu creio em Deus e amo-o acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, eu tenho que acreditar que aquilo que aconteceu comigo foi com a permissão dele. Então, houve ali um propósito que às vezes eu desconheço e eu não compreendo, porque eu não tenho a visão do todo, não é? Eu não compreendo, eu me indigno com isso, eu me revolto com isso. E, a princípio, se você olhar desse ponto de vista, você tem toda a sua razão para estar indignado, né? Entretanto, se você crer em Deus, soberanamente justo e bom, tem que haver um fundamento para que um ato dessa natureza aconteça com você, que é cristã e que crê, né? E que movimenta sua fé, né? Então, peraí. Estas gestações, elas não acontecem por acaso. Existe uma destinação. Quando a gente fala em inteligência suprema, né? Deus Pai. A gente, como ser humano, e o homem já chegou tão longe, né? Agora nós já estamos sonhando em colonizar a Lua, em ir para Marte, não é isso? Até Marte. Então, nós já estamos sonhando com isso, e isso já está se tornando algo factível, né? A gente vê aí o Elon Musk está investindo tudo dinheiro nisso. Demais, ele vai para Marte. E ele está assim, bem, né? Ou seja, a nossa inteligência humana, ela já está assim, muito avançada. Entretanto, a nossa humildade ficou lá atrás, né? Lá atrás. Quase nenhuma. Porque a gente se sente, né? O Todo-Poderoso que tem que entender tudo. E quando uma coisa foge da nossa capacidade de compreensão, ela não existe, ou ela é mentira, ou ela é uma farsa. É um fake news. Uma fake news. Então, a gente precisa entender que as gestações, elas têm um propósito. Elas têm um propósito na natureza. Como tudo tem um propósito na natureza. Né?
essa frase de Lavoisier era muito importante. Na natureza nada se cria, né? Nada se perde, tudo se transforma, né? Ou seja, tudo tem propósito. Até aquilo que morre, até aquilo que dissolve, até aquilo que se desfaz em moléculas, tudo tem um propósito, né? E por que não teria o propósito a vida humana? A vida humana tem propósito. Sim. Né? Às vezes, a gente não entende o propósito, não tem cabeça para entender o propósito, porque o propósito está numa esfera de inteligência superior que a gente, às vezes, não admite, não é? Nosso orgulho não nos deixa perceber. Exato. Porque a nossa humildade ficou lá atrás, né? Nós somos desenvolvidos na inteligência e muitas vezes não admitimos algo que a nossa inteligência não seja capaz de entender nesse momento. É verdade. Partindo do princípio de que a mulher tem direito sobre o seu corpo, cabe a ela a escolha de optar pelo aborto ou não. Como fica o direito do nascituro da criança em gestação, uma vez sabendo que a legislação garante a vida desde o primeiro dia de vida intrauterina, conforme o Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 7, 14, da Lei 8.069. Como é que fica isso, doutora Sheila? Pois é. É o que as feministas, né, elas têm alegado e têm trazido, né, as argumentações que a gente compreende, né, Sim. do ponto de vista, assim, de você ter autonomia sobre o seu corpo, né, de você decidir sobre ele. Entretanto, a sabedoria divina é tão magnífica, Deus é tão bom Pai, que nos deu a cada mulher o avanço da ciência para nos permitir essa escolha. Né? Nós podemos fazer essa escolha. Podemos. Mas antes que a vida aconteça. Isso. Né? Então, a sabedoria divina permitiu existirem métodos, né, contraceptivos para que você evite a instalação, o início da vida naquele aparelho reprodutor feminino, né? Você tem essa opção, ninguém está tirando da mulher essa opção, a opção sobre a autonomia sobre o seu corpo. Entretanto, o que acontece, principalmente no nosso país, né? O nosso país passa por um momento muito difícil. Por quê? Nós fizemos muitas conquistas na área, vamos dizer assim, acadêmica, fizemos muitas conquistas sociais, científicas, embora muitos grupos falam que não, mas nós já fizemos muitas conquistas para as mulheres, né? Muitas conquistas sociais, mas a educação da mulher, ela está muito precária, né? Nós precisamos preparar melhor as nossas adolescentes e os nossos adolescentes, porque a vida começa quando é desejo de dois, não é de um só. Não é só. Então, a gente precisa educar os nossos e as nossas adolescentes para que essa autonomia e essa gerência sobre a sua própria vida, ela aconteça com responsabilidade. Isso que é importante. Né? Com responsabilidade. Não é você, depois do leite derramado, vir enxugar. Não tem como. Enxugar leite derramado. Não. É evitar que esse leite se derrame, não é? E hoje, nós precisamos trabalhar mais nas escolas, sabe? Nós precisamos ter mais amor às nossas crianças que estão sendo terceirizadas, delegadas. As famílias estão deixando de conversar com os filhos. Na verdade, as famílias estão desaprendendo a conversar. Porque hoje os pais têm dificuldade de iniciar um diálogo. Não sabe por onde começar,
não sabe o que eu vou perguntar, o que eu vou falar, como que eu vou responder, não é? As famílias estão com essa dificuldade e estão delegando essa educação dessas meninas e desses rapazes para terceirização, para as novelas, para os filmes, para os programas, para a internet, para os amigos, né? E com isso, as nossas crianças, nossos adolescentes, eles não vão tendo uma boa formação que daria para eles a estrutura de fazer boas escolhas, adequadas à fé, adequadas à humanidade nossa, né? Que nós temos responsabilidades, né? Com a vida. Perante a vida. Temos responsabilidades com a vida. Evidentemente que numa situação violenta, né, como um estupro, a situação muda um pouco de figura a visão, porque ali a mulher não teve a escolha. Sim. Não teve como evitar, não teve a escolha. E aí, meus queridos, a gente tem que chamar de dentro do nosso coração e daqui, da nossa consciência, a fé que nós dizemos praticar, a crença que nós dizemos ter, porque nós precisamos viver de acordo com aquilo que cremos, que é aquilo que acreditamos. Temos que viver de acordo com isso. E aí é chamada a crença no momento desse, para a gente entender uma situação tão caótica, tão dramática para essa mulher nesse momento. E eu digo que a doutrina espírita é a ferramenta que mais alivia, né, o coração dessa mulher que passa por esse momento assim tão difícil. Né? É preciso dela enxergar a vida que está dentro dela como uma vida nova, completamente diferente daquele pai, que não é pai, né? E dela própria, né? É uma vida completamente nova e que pede, acima de tudo, por estar ali, pede o amor, pede para ser amado, né? E não é responsável pelos atos, nem daquele que foi o agressor, e nem dos atos da mãe, né, que o recebe. Então, é uma nova vida, uma nova consciência ali, que veio para ser educada, e o que ela nos pede é amor. Né? E respeito. Exatamente. Quais seriam as consequências do aborto para o espírito reencarnante? A caminho de uma nova existência, de novas oportunidades do crescimento espiritual? Então, o espírito reencarnante, que se liga a um corpo, eu acho que antes, né, Vicente, era importante a gente trazer assim, como que a doutrina espírita vê o início de uma nova vida, né? O que é a reencarnação? Sim. Então, a primeira coisa, a doutrina espírita, e isso não é só a doutrina espírita, nós temos várias filosofias que têm a reencarnação como um dos pilares, né? Não é a doutrina espírita. Aliás, muito antes da doutrina espírita falar em reencarnação, né? A gente tinha Lao Tse, né? A gente tinha vários outros, inclusive o próprio Cristo, né? Então, o Cristo falava em reencarnação, né? Não é uma invenção da doutrina espírita. A reencarnação é um fato e que o próprio Cristo trouxe no Evangelho. Está escrito lá. É só ler, né? Está escrito lá. Então, a reencarnação, o que a doutrina espírita trouxe de diferente, né? O que ela traz de diferente é que ela explica as razões, os motivos da reencarnação. Para que ele precisa reencarnar? Qual a razão disso? Por que a gente não pode evoluir no céu? É assim? Evoluir lá no mundo espiritual, né? Então, a doutrina, ela traz para a gente, claramente, qual que é o papel da reencarnação, que todos os espíritos, no universo inteiro, ele vai ter que
interagir na matéria, que a matéria propicia a convivência, a integração social, cultural, acadêmica, afetiva, de espíritos que estão em estágios completamente diferentes de evolução, permite a troca, permite a permuta de experiências, o carinho, o amor, a educação, o aprendizado. A reencarnação, isso tudo, é o que permite que os espíritos evoluam, né? Então, viver na matéria é uma dádiva, não é uma obrigação, é uma dádiva. Diante disso, a grande maioria das reencarnações, elas são planejadas. A grande maioria. Claro que existem reencarnações que são compulsórias. Isso. Né? As planejadas, elas são planejadas, muitas vezes, pelo espírito reencarnante, com a sua equipe lá, né? Certo, no espiritual, que vão ajudá-lo a escolher qual é a linha de vida que ele vai ter na Terra, né? Qual mais ou menos a trajetória, mas não é escolher tudo que acontece com ele, não, né? Não é assim também, aquela determinismo, né? Não é assim, mas é de uma maneira mais, do ponto de vista, vamos dizer assim, um planejamento de linha básica, tá? Isso, a maioria das vezes, o próprio espírito planeja junto com uma equipe. Existem aqueles que não têm condição de planejar, não estão aptos para isso. Isso. Mas tem uma equipe que vai assumi-lo, vai ser o tutor, né, desse espírito e vai traçar de acordo com a consciência, com o grau de evolução, com a condição psicoespiritual dele, o que ele vai passar pela Terra, né? Certo. E existem aqueles espíritos que muitas vezes não é nem planejado, é compulsório, né? Ele vai se ligar ali de forma compulsória pela necessidade que aquele espírito tem de estar mergulhado na matéria. Querendo ou não. Querendo ou não, querendo, sendo ou não a opção dele, né? A grande maioria é por planejamento, é por escolha. Então, essa história de, eu não nasci, eu não escolhi nascer, eu não escolhi nascer do meu pai. Pedir a Deus para nascer. Eu não escolhi você, mãe, eu não escolhi você, pai. Escolheu. Sinto muito. Sinto muito. Escolheu. Verdade. Na maioria dos casos, tá? As compulsórias é uma percentagem muito pequena, porque a Divina Providência, ela respeita muito o nosso livre-arbítrio, né? Então, a reencarnação é um pilar, é uma mola mestra da evolução espiritual. Ninguém evolui sem reencarnar. Impossível, não tem jeito, tá? Não tem jeito. Portanto, nascer é uma dádiva. E o espírito, ele planeja. Ele planeja contando com o amor que vai vir da mãe. Ele planeja contando com a aceitação daquela gestação. Ele planeja contando com a sensibilidade feminina. Isso. Né? Nós temos muita ocitocina, né? Circulando, principalmente depois que o bebê nasce, para nos ajudar, que é o hormônio do amor, né? Para nos ajudar a amar, a entender, a acolher, a abrigar, a lutar, a preservar, né? Então, o espírito conta muito com isso. Infelizmente, quando o aborto vem de maneira não natural, porque nós não falamos, mas tem um aborto natural. É natural e provocado. E provocado, né? O aborto natural, alguém vai dizer, mas e o aborto natural, né? É contra a lei de Deus também? Não é. Né? O aborto natural, ele tem também as causas. Atenuantes. Né? Depois nós vamos até, às vezes, falar um pouquinho sobre isso, mas falando do aborto provocado, né?
quando o espírito reencarnante sofre um processo de abortamento, né, ele geralmente tem, vamos dizer, duas opções básicas. Ou ele compreende a atitude daquela mãe dentro do contexto que ela vive, né? A atitude que ela tomou, aceita, Sim. né? E vai replanificar a sua reencarnação, às vezes até com a mesma mãe, Sim. né? Esse trabalho vai ser intensificado, esse trabalho de aceitação durante o sono, né? Daquela mãe, porque no sono a gente morre, né? A gente sai do corpo e vai para o mundo espiritual. E muitas vezes, nesse momento, a espiritualidade aproveita para poder abordar essa mãe e prepará-la melhor para a maternidade, sensibilizá-la. Então, o espírito pode entender a atitude dessa mãe, tá? E pode perdoar, né? Pode. E pode reconsiderar, e ter paciência, e tentar de novo. Relevar, né? Mas esse espírito também, ele pode não aceitar muito bem, né? Ele pode não aceitar, ele pode não compreender, ele pode, inclusive, se revoltar, né? Contra a posição que essa mãe teve e não recebeu, né? E isso gera, muitas vezes, processos obsessivos. Isso. Tanto nesta vida, quanto em vidas futuras. Sim. Porque o ódio, infelizmente, ele pode se perpetuar o tempo que o espírito o alimentar, né? Então, isso pode durar 10 anos, 100 anos, um século, 1000 anos. Vai depender muito. Olha, se você quiser entender um pouco mais do que a doutora Chiro explicou, livro do André Luiz, Missionários da Luz, capítulo 13, Reencarnação de Segismundo. Relata tudo o que ela acabou de explicar para a gente, essa preparação, toda essa organização. Reencarnar não é uma coisa assim, uma coisa planejada. E lá, André Luiz, no capítulo 13 e 14, ele demonstra como é que foi trabalhoso a reencarnação do Segismundo, que odiava, certo, os progenitores. Tá? Muito bem. As leis humanas não estão erradas, quer dizer, dúbias. Coloca que o Estado tem a obrigação de proteger a família. Constituição Federal de 88. No seu artigo 226, coloca o seguinte: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Que o Código Penal, no seu artigo 121, ele penaliza o crime por homicídio, com pena de reclusão de 6 a 20 anos. E que no artigo 123, tem o infanticídio, com pena de reclusão de 2 a 6 anos. Mas que no mesmo Código Penal, no artigo 128, permite o aborto em caso de estupro, anencefalia. Não é dúvida esta lei dos homens, que ao mesmo tempo que protege a vida, deixa também matar sem as penas? Pois é. Olha, isso tudo de acordo com a nossa condição evolutiva, né? As leis, elas vão evoluindo à medida que a sociedade vai compreendendo melhor. Né? Tudo. Uma mãe, eu tive a alegria, vamos dizer assim, de receber em sala de parto uma criança anencéfala, que foi feito o diagnóstico no início da gestação. E essa família, talvez eles estejam até me ouvindo, né? Sim. Era o João, se não me engano. Essa família, foi dado a ela a oportunidade da prática do aborto pela anencefalia. E essa família, esse casal, ele já tinha até filhos. Acho que era o segundo ou terceiro filho. E aí, esse casal cristão, eram católicos fervorosos, tomaram a decisão de não abortar. Não, nós vamos ter esta criança, sim, e deram um nome, né? Essa criança nasceu, ela viveu
mais ou menos uns 3 dias, né? Não passou de uma semana, não vou conseguir ser exata no tempo, não, mas não foi mais do que uma semana. E esse período, né, ela nasceu, a mãe o recebeu nos braços, cuidou dele, conversava com ele em todas as trocas de fralda, conversava sobre o mundo, sobre as coisas, o quanto amava, né? E foi batizado. Olha. Foi batizado, foi chamado lá os padrinhos, o padre foi, fez o batismo da criança. Não vou negar para vocês que era sofrido, né? Era sofrido. Mas quando o João partiu, esse casal tinha amado tanto essa criança, né? Que eles estavam em paz, né? Eles estavam numa condição de muita conexão com o Criador, sabe? Pelo que eles fizeram. E eu aprendi muito com eles, né? Sim. Porque na medida em que o casal aceitava o João, eu colocava os dois cada vez mais próximos, é claro, preservando a família, de visitações de curiosos, né? Porque era um momento muito deles, delicado, né? E a família saiu, depois que João partiu, né? A família saiu dali agradecida por ter propiciado ao João aqueles pequenos dias de vida e o João ter propiciado a eles o olhar, a respiração, né? O campo afetivo que se criou, né? Então, sabe, assim, vários colegas na época muito críticos do ponto de vista assim, mas como que você permite que a família fique com essa criança no quarto? Ela deveria estar no berçário, né? Não deveria ficar com os pais, não. Que situação sofrida para esses pais. Esses pais estão sofrendo muito vendo o filho nessa situação. Mas eu aprendi com eles, sabe, que o sofrimento maior, ele acontece quando você não é capaz de demonstrar o seu amor. Se você é capaz de demonstrar que você conseguiu amar alguém, você não sofre. Mas quando você não conseguiu demonstrar o seu afeto e você perde, o sofrimento é muito maior, né? Então, assim, foi um aprendizado para mim, mas acho, sabe, Vicente, que é uma decisão muito difícil. Muito difícil. É do casal e nós não estamos na menor condição de apontar o dedo e acusar, né, aquele casal que decide por não receber essa criança nessa condição. Cada um dá conta de suas forças. Isso, da compreensão, do entendimento. A gente tem que amar não só a criança que veio, mas o casal que está ali, vivendo aquele momento, que é um momento difícil, é um momento de dor, né? Então, a gente precisa compreender, né? Mas, do ponto de vista de endossar, de estimular, a gente deve estimular o casal a aceitar aquele desafio. E é um desafio muito grande. Um desafio, né? Aceitar esse desafio, por quê? Porque a vida não acontece por acaso, né? Então, essa é a nossa postura espírita cristã. A vida não acontece por acaso, né? Muitas dessas crianças que chegam deformadas, com malformações múltiplas e que têm uma vida muito curta, são espíritos que estão reestruturando o seu perispírito, né? Que muitas vezes foram completamente dilacerados por atitudes intempestivas, como um suicídio, por exemplo,
estão ali reconstruindo o corpo espiritual, é uma oportunidade abençoada, porque a matéria, ela serve como forma, como molde para o perispírito, que está todo deformado, desorganizado, né? A matéria tem seu automatismo, tem que ser, né? Pela embriologia, pela genética, ela tem o automatismo. Então, ela, de certa forma, ela não só sofre a influência da consciência que está reencarnando, mas ela coopera com a consciência no sentido de moldar o corpo espiritual, recolocando, remodelá-lo, né? reorganizando, né, o seu perispírito, né? Então, é muito abençoado Sim. esse momento que nasce essa criança mal formada. Para aquele espírito, é muito abençoado. E para os pais que conseguem amá-lo, mais ainda. É mais gratificante ainda. Né? Verdade. Doutora Sheila, o uso de preservativos, você já disse um pouco, como exemplo, os anticoncepcionais, o DIU, a pílula do dia seguinte, são considerados abortivos, uma vez que evita o nascimento do ser humano? Os contraceptivos orais, as pílulas, né? Elas não são abortivas, tá? Porque elas evitam a concepção, porque vai inibir a ovulação. Certo. Né? Agora, a pílula chamada pílula do dia seguinte, significa o quê? Que a mulher não estava usando nada. Então, ela está ovulando, certo? E existe a possibilidade dos espermatozoides terem conseguido chegar até a trompa. Sim. E ter fecundado um óvulo, se porventura ela estiver na fase ovulatória. Certo. Tá certo? O que a pílula do dia seguinte, quer dizer, após o ato sexual, vai fazer? Vai dificultar a nidação, quer dizer, vai dificultar que aquele bolinho de células que já existe, com o espírito ligado a ele, consiga se fixar na parede uterina para se desenvolver. Vai praticamente evitar isso, né? Então, a pílula do dia seguinte, a princípio, desse ponto de vista, se houve a concepção, ela é abortiva. É abortiva. Tá certo? E o DIU também, do ponto de vista, o DIU de cobre, principalmente, né? Do ponto de vista de mecanismo, ele também impede a nidação, né? Então, impedindo a nidação, ele também é abortivo. Agora, o DIU de progesterona, existe uma discussão muito grande, porque existem vários artigos e trabalhos dizendo que a progesterona, ela altera o endométrio, ela altera a produção de muco, e com isso ela impede que os espermatozoides consigam chegar até lá na trompa. Então, muitos defendem, né, que o DIU de progesterona, ele não seria abortivo, ele seria contraceptivo. Sim. Que ele libera progesterona no endométrio, ele altera as propriedades do endométrio e dificulta a chegada de espermatozoides ao óvulo. Certo? Eu quero agradecer a Lenildo Guimarães, que está aí no chat, está sempre nos apontando, né, suas concordâncias, suas observações com relação ao tema da noite. Obrigado, Lenildo, por tudo, viu? Quais são as consequências físicas, mentais, morais e espirituais para a mulher que comete um aborto, no caso, infanticídio? Pois como eu já disse, né, do ponto de vista espiritual, ela cria um laço com aquele espírito reencarnante, e que é um laço que eu chamaria de um laço de dor, né? Um nó. Ela cria um nó ali para ela. Se o espírito reencarnante é um espírito evoluído e que tem um nível de compreensão maior, né? Ela não vai sofrer nenhum tipo de assédio dessa consciência, né? E se o espírito tem um nível de compreensão igual ou pior do que o dela, pode ocorrer dela ali estar desenvolvendo, estabelecendo para ela um processo
de influência espiritual, de assédio espiritual, que a gente chama de obsessão, né? Além disso, quando ela pratica o aborto, ela vai contra as leis da natureza. Ela vai contra as leis divinas, né? E as leis divinas estão escritas na nossa consciência. Ninguém precisa apontar que a gente fez coisa errada, ninguém precisa saber. É aqui, né? Acusa. E a nossa consciência nos cobra. E quando nos cobra, ela nos cobra transformando essa cobrança em enfermidades. Então, muitas vezes, eu vou fazer adoecer os sistemas que estão envolvidos na produção da vida, né? Essas mulheres, muitas vezes, elas vão ter no seu perispírito as marcas da sua escolha não pensada, né? Daquela escolha que não foi muito boa. E muitas vezes elas podem trazer, tanto para essa vida ainda, como para as vidas futuras, várias enfermidades no aparelho reprodutor feminino, né? Que podem, inclusive, impedir a este espírito, na condição de mulher, de, em vidas futuras, conseguir conceber, ter filhos, né? Podem sofrer enfermidades, câncer, né? Endometrioses e várias outras enfermidades no seu aparelho reprodutor, porque as marcas das nossas escolhas mal feitas, que vão de encontro à lei divina, elas ficam na nossa consciência e elas vão reverberar naquele espaço destinado àquela missão que me foi confiada. Muito bom. Sendo o aborto condenável aos olhos de Deus, esta pena seria irremessível? A mulher não teria oportunidade de poder reparar seu erro, uma vez que as consequências físicas, mentais, não bastaria, precisando a reparação, projetar para as futuras encarnações o seu acerto? Quer dizer, ela não poderia reparar o mal cometido, a mulher? Seria uma condenação? Claro que não, né? Porque Deus é Pai, né? Deus é Pai, misericordioso. Então, oxe, ele, eu diria assim, ele valoriza cada pontinho de luz dentro das nossas trevas, né? E, então, o arrependimento, né? A vontade de corrigir, né? Aquele desacerto, nos leva ao caminho da reconstrução, né? E eu digo que a providência divina é inteligência superior. Nós estávamos discutindo aqui. É um nível de inteligência que nós estamos muito longe dela. Então, essa inteligência superior conhece caminhos que a gente jamais imaginaria, né? Para a gente reconstruir, né? Aquelas atitudes que nós consideramos terem sido equivocadas, né? Certa feita, eu não me lembro agora no momento obra, mas eu, na leitura de uma obra espírita, foi citado que uma criatura que era aborteira, eu não sei se o termo é esse, né? Aquela que pratica o aborto clandestino. Sim. Porque a gente pensa que é só a mulher responsável pelo aborto provocado, não é só a mulher, não. Todos que estão envolvidos naquela atitude que tem corresponsabilidades, eles estão corresponsáveis, né? Então, um espírito que provocou vários abortos em mulheres, né? E que se arrependeu, né? E quis reconstruir, né? Aquela atitude, né? Ela, numa reencarnação posterior, ela se tornou uma dona de uma creche de crianças órfãs. Né? Quer dizer, ela não precisou ficar doente, desgovernada e, como se diz, no prantos e ranger de dentes. A divina providência nos dá a oportunidade de refazer através do amor. Sim. Não precisa ser só pela dor. É escolha nossa.
E essa criatura escolheu ser mãe Olha só, que bonito, de várias crianças, né? Que foram abandonadas, né? Muito pelas bonito. mães. E ali ela cumpriu a missão, né? Certamente, E resgatou, reparou, né? A atitude do passado, com uma carga de amor muito grande e com muitas criaturas agradecidas, né? Por ela tê-las recebido, tê-las educado e tê-las proporcionado seguir a vida, né? Então, a Divina Providência tem um mecanismo que a gente desconhece, que vem da inteligência suprema, né? Então, não precisa ser só através do sofrimento. Né? Como dizia Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. Né? E a maior demonstração é essa que você mencionou. Ela matou uma vida, mas depois ela recuperou muitas outras vidas. Exatamente. Né? O que acontece com o espírito quando o aborto tomou de surpresa a sua existência corporal? Ele terá novas oportunidades através dos mesmos infratores, no caso, os progenitores? Poderá ter. Agora, cada caso Esse é um caso, né? Porque para que a reencarnação aconteça, e muitas vezes esse espírito que foi rejeitado, ele volte, ele precisa haver aceitação, né? Tanto por parte dele, quanto por parte daqueles que vão receber. Né? Muitos espíritos, eles não aceitam voltar naquela família, né? Eles se rebelam, né? E inclusive, muitos desistem na metade do caminho, sim. Aí entra o aborto espontâneo, né? Quando nós falamos no início. Mas e quando o aborto não é provocado? Né? O aborto espontâneo, ele acontece basicamente por duas situações. A primeira situação, por um acidente biológico, tá? Por mais que a espiritualidade conduza o processo de divisão dos cromossomos, de elaboração dos tecidos, acidentes acontecem. E a natureza é tão perfeita, que a maioria dos abortos espontâneos se devem porque o feto que estava em formação estava muito mal formado. Muito comprometido, completamente inviável. Então, aí vem o aborto espontâneo. Acidentes da natureza. Né? A segunda situação, aliás, são três. A segunda situação é quando este espírito desiste, né? Por medo, por indignação, por não aceitar. E ele cria, né, no próprio cerne, onde estão ali as células em posicionamento, em organização, em intensa multiplicação, ele interfere de tal forma com a sua consciência e com a sua vontade, que ele provoca a desorganização celular e a evolução para o aborto. E a terceira e última situação é quando é uma aprovação para os pais, né? Então, aí, muitos pais que foram aqueles que fugiram, né, do seu compromisso, pais, né? No passado, muitas vezes vêm no presente com um desejo imenso, né, de ter um filho, e muitas vezes perdem, né, eles tentam, e muitas vezes a mulher acaba tendo vários abortos espontâneos para provação dos pais, para que eles, então, aprendam a valorizar a vida, através do sentimento de perda, né? Que eles entendam a necessidade de se respeitar a vida, a necessidade de se manter a vida, né? Então, são essas três situações básicas, os abortos espontâneos. Né? Parecido com isso, quando de um aborto, quem contrai maior débito? A mãe que aborta, o pai conivente com a situação, o médico, o enfermeiro, aquele que realiza a expulsão abrupta do ente querido? Qual deles teria o maior? Olha,
nós entendemos que não dá para você dizer assim, a maior culpada é fulano, beltrano ou ciclano, o maior culpado, porque cada espírito, é um mundo em particular, tem os seus fatores atenuantes e tem os seus fatores agravantes, né? Eu costumo dizer, a quem mais é dado, mais é cobrado, né? Então, a consciência que está envolvida nesse ato delituoso, ela vai ser tão mais responsável quanto maior o grau de esclarecimento, de consciência, de rede de apoio, né? Ela tiver, né? Então, quanto maior apoio, maior esclarecimento, maior nível de inteligência, maior condição financeira, várias situações que sejam fatores que poderiam, vamos dizer assim, dar a ela a condição dela levar essa gestação, né, adiante, maior a responsabilidade que ela tem, né? Então, assim, não existe a possibilidade da gente dizer se fulano é mais ou menos responsável. Você pega um adolescente que está começando a sua vida sexual, que se envolve numa relação amorosa, às vezes com um companheiro que a deserta. Tem uma família que não a apoia. Né? E ela se vê sozinha, solitária, num momento em que tem a responsabilidade de conduzir uma vida, né? Não pode dividir isso com a família, porque a família não aceitaria, né? Quer dizer, quando você vê a situação de cada um, né? A consciência de cada um, tem vários fatores que são fatores atenuantes e fatores agravantes, né? Você pega um médico, né? Consciência da sua responsabilidade, com um nível de esclarecimento maior, e que endossa, ou que pratica, ou que se alia à prática do aborto delituoso, ele tem um nível de responsabilidade diferente, né? Ele se formou para proteger a vida, né? Então, assim, a cobrança, o nível de cobrança da sua própria consciência vai ser diferente dessa adolescente. Certamente. Então, não existe como a gente imputar responsabilidades maior ou menor, né? Cada um dá conta do seu quinhão. Isso. Né? Verdade. Você já mais ou menos já comentou com a gente em que situação é aceitável o aborto perante a lei humana. Né? Já fiz um breve comentário a respeito do aborto terapêutico. Sim. Você quer falar mais um pouquinho a respeito quando é que esse se daria? Que, inclusive, é a única situação que os espíritos colocam, né, como aceitável você fazer o aborto, que é quando a mãe está com risco de vida. E é engraçado porque os espíritos, eles, quando são questionados, mas por quê? Né? Tipo assim, né? Mas por quê? Aí os espíritos respondem assim de uma maneira muito objetiva e rápida. Porque é preferível manter aquele que está vivo do que aquele que ainda não nasceu. Ponto. Isso. Muito exata a resposta. Então, assim, questão de bom senso. Então, né? Evidentemente, que a lei divina, ela tem um grande atenuante, né? Isso. Tem um grande atenuante, porque ali tenta-se preservar a vida de alguém e não eliminar a vida. Isso. Né? O que se tenta é preservar a vida. E aqui, preservar a vida de quem? Da mãe. Né? Exatamente. Porque a mãe já existe. Já existe. Já tem uma família, um vínculo, uma história, e várias coisas por fazer. Né? Aquele que está lá no ventre ainda não chegou. E se coloca em risco esse projeto que já existe, que está em andamento, infelizmente ele vai ter que aguardar uma nova oportunidade. Nova oportunidade. Né? E sempre haverá uma nova oportunidade. Com certeza. No caso dos natimortos, não existe nenhum espírito designado para aquele corpo em formação.
que nós sabemos, né? Mesmo neste caso, não é considerado um aborto? Não é considerado aborto, tá? O natimorto, não. O natimorto, quer dizer, o que ocorreu lá dentro do intraútero fugiu ao controle da mãe, né? Do espírito daquele corpo que o abriga. Então, isso não é considerado aborto, né? Muitas vezes o natimorto é uma prova para os pais. Ah, sim. Tá? Foi por isso que eu fiz a pergunta, porque realmente é muito importante, porque muitas vezes é muito mais prova para os pais, sim, do que o futuro espírito reencarnante. Em caso de aborto intencional criminoso, como fica o perispírito desta mãe? Trará consequências futuras? Predisposições mórbidas? Quais poderiam ser estas? como nós citamos aqui, né? Muitas doenças do aparelho reprodutor feminino, eles advêm desses abortos delituosos, neoplasias, né? Que seriam cânceres, vários problemas de funcionalidade, né? Onde a mulher tem dificuldade de ter filhos, porque o útero é mal formado, né? A trompa não é pérvia. Então, a gente tem tantas situações, né? E eu acho que, assim, para a existência atual dessa mulher que provoca o aborto, isso já tem artigos científicos demonstrando que estas mulheres têm uma prevalência maior de depressão, né? Então, essas mulheres acabam entrando em depressão e tendo a necessidade de terapia psicológica, psiquiátrica, para prosseguir na sua caminhada. Muito bem. A prática do aborto pode acarretar processos obsessivos para os progenitores, o médico, o enfermeiro, todos os envolvidos? Dependendo do grau de influência, né, de responsabilidade que cada um teve naquela decisão que foi tomada, né? Porque, evidentemente, que a posição... Hoje, a gente ainda não tem o aborto legalizado, né? A gente tem, na verdade, uma permissão em casos de anencefalia, em casos de estupro. Mas não há uma legalização do aborto, não existe, né? O aborto ainda é ilegal, tá certo? Ele é crime do ponto de vista das nossas leis. Então, o médico, o enfermeiro, que se coloca ali na condição de colaborar para que o delito aconteça, ele é cúmplice, tá? E essa cumplicidade, ela vai ser tanto maior quanto for a influência, o grau de colaboração que cada um deles teve para aquela tomada de decisão. Né? Então, se o médico influencia um adolescente não, faz isso mesmo, você está muito nova, você vai ter um filho, tem uma vida toda pela frente, você vai botar um filho no mundo para quê? Você não tem apoio da família, não tem apoio do companheiro, né, do pai, faz isso mesmo, melhor caminho para você, né? Olha, ele tem um grau de responsabilidade enorme na decisão que essa mulher tomou. Isso. Né? É corresponsável tanto quanto aquilo que realmente provocou o aborto. Sim, com caso certeza. progenitores. Sim. O que pode ser feito pelos envolvidos no aborto para poder reparar o mal cometido? Todos, né? Tem oportunidade, de alguma forma, trabalhos na casa espírita, ou talvez alguma atividade de trabalhos, digamos assim, trabalho educativo, né? Na casa espírita, poderia? Meus queridos, né? Isso é muito importante, essa pergunta, porque, assim, nós viemos de uma educação cristã onde o céu é para sempre e o inferno também, né? O inferno é para sempre, né? Nós viemos dessa educação, né? Então, quando a gente se depara, às vezes, com uma atitude mal pensada ou com uma decisão mal tomada, né? E se depara com a impossibilidade
de mudar aquilo, isso é muito triste, né? É terrível, né? Graças a Deus, a doutrina espírita, ela nos abre um leque e nos diz, há sempre tempo para recomeçar, né? Que bonito. E a gente precisa recomeçar, e é a qualquer momento. É a hora que nós tomarmos a decisão por recomeçar, né? Então, há sempre tempo para isso. Basta que nós desejemos firmemente fazer o bem. E aí as oportunidades de fazer o bem vão surgir a rodo na nossa vida para nós conseguirmos, né, semear, né, mais amigos, né, do que tristezas, né? E podemos, inclusive, compartilhar, né, essa afetividade com mais almas. É mesmo dizer do Chico Xavier, se eu não posso voltar e fazer um novo começo, mas eu posso fazer um novo fim, né? Um novo destino a partir de agora. A partir de então. Então, nunca é tarde. Um novo futuro. Né? Aliás, é o que Deus espera de nós, né? Certamente. Vicente, se nosso Pai não tivesse esperança em nós, nós não estaríamos aqui. Não teria Isso terra. É porque Deus tem sempre esperança em nosso coração. Ele tem o tempo todo, nos dá o tempo todo. Pessoal, vocês têm o tempo todo. Se vocês quiserem, vocês podem vir. Exatamente. Já estamos finalizando, né, a entrevista dessa noite. Nos resta a última pergunta. E o aborto eugênico, que visa o aperfeiçoamento da raça humana, proposto pelo período espartano até os tempos modernos, durante a Segunda Guerra Mundial, ele é legal e moral? O aperfeiçoamento da raça humana? Eu acabei de dizer aqui que nós recebemos um anencéfalo, né, na sala de parto, né, que vai em lado oposto, né, ao aborto eugênico. Então, assim, é uma crueldade o aborto eugênico, porque você tira a oportunidade desses espíritos que estão em franco sofrimento, dilacerados no mundo espiritual, aguardando a oportunidade bendita de se recompor, né? A bênção do refazimento. Então, quando eu faço isso, eu estou negando a oportunidade, as famosas diferenças, né? Aos excluídos, né? Mais ou menos isso que eu estou fazendo, né? Eu estou indo na direção oposta daquilo que é aceitar as diferenças, acolher, né? Então, não pode, né? Isso aí é absolutamente confrontar o amor que o cristianismo nos ensinou esse tempo todo. Isso. Doutora Shirley, qual o conselho que você daria para aquelas pessoas que estariam agora pensando no aborto? Olha, é muito difícil a gente se colocar no lugar de vocês, porque vocês estão vivendo a vida de vocês, é fato, né? Mas o que nós podemos dizer a vocês é que a vida, ela tem um sentido, o nascimento tem um projeto, tá? E por mais difícil, por mais duro que seja a situação e as circunstâncias que te envolvem, tenha fé na providência divina, porque ela vai prover a você, mulher, né, os recursos necessários para superar essa dificuldade. Né? Então, assim, vão aparecer as oportunidades, que vão surgir os auxílios, né? E se você, de qualquer maneira, mesmo tendo todo o auxílio, você não se acha preparada para ser mãe, né? Seja uma provedora da vida e entregue essa vida a quem possa cuidar. Sim. Porque muitos são desejosos para ter essa oportunidade de cuidar. Para que você levar para você, no seu coração, né? Esse momento, às vezes, de fraqueza, de fragilidade, né? De inconsistência, e deixar aí
uma manchinha no seu coração que te perturbe a alma, para quê? Né? Siga em frente, leve a sua gestação até o final, e se você não se sentir em condição de amar esse filho, doe esse filho a quem possa amá-lo. Você vai estar fazendo um bem enorme a você, em primeiro lugar, e em segundo lugar a essa criatura que vai te agradecer para sempre a oportunidade que você deu. Nós finalizamos a nossa conversa nessa noite com a doutora Shirley Milagre a respeito do aborto, na visão da medicina, na visão espírita. Queremos agradecer, doutora Shirley, por essa grande oportunidade, foi ótimo. Acredito que vai atender a expectativa de muitas pessoas. Quero poder agradecer a Deusair, dona Lenilda, que está no chat, e a todos vocês, internautas, que estarão nos vendo, nos ouvindo, inclusive a doutora Shirley, por mais essa grande oportunidade que ela nos proporcionou, essa beleza dessa visão, a visão médica, a visão da ciência, a visão espírita no tocante à questão do aborto. Uma coisa é certa, houve um presidente americano que disse: aqueles que aprovam o aborto hoje já nasceram. Então, que fique para nós essa questão do valor da vida, que nós damos realmente o valor à vida, não importa, mas que somente Deus dá a vida. Nós não temos o direito de tirar a vida em hipótese alguma. Então, meus amigos, fica aqui os nossos agradecimentos a todos vocês, amigos espíritas e não espíritas, amigos internautas, que na oportunidade nos deram aí o privilégio de poder estar participando conosco desse bate-papo, dessa entrevista, no mês de setembro, o mês amarelo, em busca da valorização da vida, aí trabalhando o combate, né, a educação para evitarmos o suicídio, o aborto. Um grande abraço a todos, muita paz, muita alegria. Fiquem na companhia de Deus. Fiquem em paz.